povo do Rio de Janeiro, está entrando no ar mais um Fala Rio, um programa feito para dar voz a quem precisa ser ouvido. Eu estou aqui hoje com meu amigo pastor Carlos Fari e para entrevistar e bater um papo com ele e trocar de palavra, Fari para Faré, cada hora a gente fala uma coisa diferente, mas é pastor Carlos Fari da região ali da região oeste do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e de onde eu venho também, de onde eu sou nascido e criado. Eu sou o Milton Rangel, estou aqui para bater um papo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Venha com a gente, venha assistir esse papo, venha ouvir o que nós temos para dizer para você. O nosso convidado de hoje, ele é pai, empresário, líder religioso, candidato, pré-candidato a deputado federal, não me deixem cair nessa, quase que me fizeram escorregar, especializado em gestão empresarial, realiza trabalhos culturais, sociais e religiosos. Tem projeto no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Angola. Estou aqui com Carlos Faré. A palavra é sua. Já virou Faré, né? Faré, não Fari, tem problema. Faré. Faré, Fará. O que importa é que a gente é amigo e vai morar no céu junto. Vambora. Milton, prazer enorme estar aqui com você no Fala Rio, tá? Realizando aqui um sonho de estar batendo um papo com Milton Rangel. Rapaz, eu nem pensava em entrar, né, na política, em trabalhar politicamente. E eu já acompanhava o trabalho do Milton, já acompanhava sua empreitada, né, em prol do povo carioca e povo fluminense, né, lá na Alerj, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, uma honra tê-lo como amigo e estar aqui nesse bate-papo com você, tá bom? Nós já tivemos lá em Campo Grande, cultuando na igreja do pastor Carlos Fari, e é uma situação muito, muito interessante, porque a gente se sente no culto como se estivesse cultuando só com a família, só a família. E após esse culto maravilhoso, engasguei um pouquinho porque emociona mesmo, desculpa, mas depois desse culto maravilhoso, muito bem ministrado pelo nosso pastor, a gente serviu o povo inteiro para jantar em torno de uma mesa. Quer dizer, toda a família que está ali presente, toda aquela família Carlos Fari, para jantar, para comer, e para conversar, e para falar do culto, e para falar de tudo que quer falar, né? É verdade. Assim, quando Deus colocou no meu coração o projeto novo de Deus, né, que é a nossa igreja, Deus falou comigo muito abertamente, Milton, que tinha um chamado comigo diferente. E eu prontamente atendi, porque eu aprendi que se eu não atender esse chamado, o negócio fica estreito pra gente. Então eu atendi esse chamado de uma forma bem didática, dinâmica e pronta, né? Prontamente. E Deus falou comigo que Ele queria que eu fizesse algo diferenciado no trabalho da igreja. Então lá todos os cultos, unanimemente, todos os cultos, sem faltar um, todo mundo que estiver na igreja vai jantar. E a janta lá é de verdade. Você viu lá? Eu vi. Um dia é estrogonofe, outro dia é lasanha, outro dia é frango grelhado. Cada dia é uma jantinha, porque eu entendo que depois do alimento espiritual, tem muitas famílias ali necessitadas também do alimento físico, né? Você vai ter uma experiência lá, a qualquer hora dessa, de bater um papo com o nosso povo com um pouco mais de tempo. Você vai perceber que tem pessoas que chegam na igreja e aquela refeição que você viu eles fazendo ali, para alguma daquelas famílias, é a primeira refeição do dia. Então, olha a importância que tem, né, a gente fazer um ato que para a gente é tão simples. Você viu uma janta, né? Eu não preciso arrecadar hoje recursos para a igreja através daquela comida no final do culto. Então, por que cobrar? Não, vamos servir gratuitamente. Eu também entendo aquelas igrejas que têm uma determinada necessidade de arrecadação, que não é o nosso caso. Então, a gente sempre está ali trabalhando, né, incentivando esse trabalho filantrópico da igreja e do nosso povo. A gente prega lá que o necessitado de hoje é o provedor de amanhã. Então, eu procuro atender da melhor forma possível o necessitado de hoje, porque Deus sempre me mostrou e me diz que aquela pessoa que hoje precisa, Milton, é quem mais pode ter amanhã para nos ajudar, porque essa roda da vida, ela gira, né? Como eu estava dizendo aqui, quem diria que eu um dia seria pastor, estaria aqui sentado num debate, aqui num bate-papo com o grande Milton Rangel, o nosso eterno deputado estadual e futuro deputado estadual também novamente, assim eu profetizo, em nome de Jesus e para a glória de Deus, porque o nosso povo precisa disso. Pois é, meu amigo, minha amiga, vocês estão me ouvindo? A gente só fez uma introduçãozinha de quem é o pastor Carlos Fari. Vejam só uma coisa, quando a gente fala a palavra, tem algumas palavras na sociedade, sim, que são mal vistas. Verdade.
simbolizam uma coisa errada, simbolizam alguma coisa que está escondida. Você fala policial, a sociedade associa logo a corrupção. É verdade. Quando nós temos policiais desbravando, enfrentando Exemplares, exemplares que trabalham de dia à noite, deixa a sua família na incerteza em casa se vai voltar ou se não vai. Nós temos uma outra palavra, outra denominação que se dá, que também é alvo de mídias, de televisões, de novela, que é o pastor. Verdade. O pastor é tido como um arrecadador financeiro. E colocam isso nas novelas, Carlos. Verdade. Colocam isso nas grandes mídias. Exploram Divulgam isso. negativamente. Então, foi muito boa essa introdução para eu aproveitar esse gancho para falar desse assunto. Meu irmão, minha irmã, respeite o seu pastor. Respeite o seu pastor, o seu bispo. Ele tem uma unção, não foi dada pelo homem. Essa unção não foi o homem que deu. É uma unção de Deus. Respeite o seu pastor. Existem pastores problemáticos? Existem. Tenha certeza que existem. Existem pastores que não são confiáveis? Existem. Agora, eu corro muita igreja, eu vou a muitas igrejas, eu convivo com igreja desde que era moleque na escolinha dominical da Igreja Congregacional de Bangu. E eu conheço muitos pastores, tal qual o pastor Carlos colocou aqui, que não estão aí para... Não precisam. O pastor Carlos, ele vai contar aqui a vida dele também. É um empresário, graças a Deus, muito bem sucedido. E não precisa de ser pastor para ficar mais rico. Ele está sendo pastor para ajudar a população a encontrar o caminho de Deus. E essa introdução eu quis falar exatamente olhando para você por conta disso. Porque vamos pensar no que dizem para a gente e no que a gente quer ouvir. É importante a gente saber o que a gente quer ouvir. Então vamos ouvir aquilo que nos interessa e tragam isso para a sua vida, né, Carlos? Exatamente isso. Infelizmente, né, o Milton, existe essa defasagem, né, de alguns termos da sociedade, exploram negativamente, principalmente nas mídias, né, o termo pastor, as igrejas evangélicas, né, elas são muito rechaçadas hoje em dia. E a gente que é evangélico e somos cristãos de verdade, com boas intenções, precisamos também nos erguer, né, nos levantar, abrir a nossa boca e gritar que nós somos honestos, sim, que nós estamos pregando o evangelho de um Cristo que amou a todos, mas também condena o pecado. Ele ama o pecador, mas condena o pecado, a palavra da verdade. Nós precisamos pregar esse Jesus e esse amor ao próximo, caridoso. Nós precisamos mostrar que o nosso povo é, sim, um povo trabalhador, um povo honesto. Não é porque é cristão que ele é doido, que ele é maluco, bitolado, como muitas pessoas já pregoam por aí, né? Que somos fanáticos, né? Que somos cegos, né? Pela visão de alguém que nos prega. Não é assim. Pelo contrário, nas nossas igrejas, assim como na sua, na minha também, tem um dia para cada tipo de culto, para cada tema. Nós atendemos pessoas de todas as classes sociais. Nós cuidamos das pessoas, nós visitamos lares, a gente rala pelas pessoas, a gente entra na guerra delas, né, nas crises delas, tanto emocionais, financeiras, sentimentais. Isso precisa ser valorizado. Nós precisamos dar valor àqueles verdadeiros pastores que estão dia e noite trabalhando pelo povo, atendendo a sociedade de uma forma que o Estado muitas vezes também não atende. Verdade. É o pastor que muitas vezes pega o carrinho dele lá, o tuk-tuk, né, às vezes caindo aos pedaços, o pastor lá pobrezinho, passando necessidade. Já vista aqui, a mídia diz que ele está ali ganhando dinheiro, né, mas a maioria dos pastores passam até necessidade dentro de casa porque tiram do seu próprio pão para dar a outro, né? Então ele pega lá o tuk-tuk dele, a bicicleta, vai socorrer uma ovelha, leva para o hospital, enfim, está sempre ali disposto, disponível a socorrer, a ajudar, a estender a mão. Nós precisamos nos levantar, nós cristãos evangélicos, né? E defender os nossos pastores, defender os líderes religiosos que trabalham de verdade. Isso é muito importante. Essa sua colocação é muito importante e fundamental para os dias de hoje na nossa sociedade. Eu vivo isso no dia a dia. Eu vivo correndo as igrejas, vendo as igrejas, e a gente vê que tem o joio e tem o trigo. Exato, né? Então, exato. A gente tem que saber separar isso. Nós temos... quando eu estava deputado, quando eu era deputado, eu estava no meu mandato, exercendo o meu mandato,
o maior número de pedidos que eu tinha, era de pastores pedindo um exame de sangue. Olha aí. Eram de pastores pedindo para... A filha estava doente, estava com febre e precisava de dinheiro para comprar um melhoral, comprar um remédio. Eram pastores. Não eram membros da igreja pedindo, eram pastores. Esses que a mídia taxa como ladrão. Exato. Não tinha dinheiro, às vezes, para pagar uma conta. Essa semana mesmo eu tive um pastor que me procurou para pagar a conta de luz da igreja. Sim. Da igreja dele, uma conta de R$400, R$450, que ele não tinha dinheiro para pagar. Quer dizer, ele construiu uma igreja para uma população que não tinha como dizimar e não tinha como ofertar para bancar nem o aluguel da igreja, a conta de luz da igreja. Quer dizer, então, essas coisas que a gente tem que não pode cansar de falar. É verdade. Porque do lado de lá fala pouco, mas fala forte, fala alto. E a gente não pode cansar de falar. Exato. Porque não misturem. Não falem que tudo que é um lado ou outro é ruim, ou é bom. Ou é bom ou é ruim. Não, tem juiz ladrão. No futebol, então, tem muito, né? Quanto o meu Fluminense, então, não para de ter. Então, tem juiz ruim, tem juiz bom, tem promotor bom, tem promotor ruim, tem delegado bom, delegado ruim. Exato. Agora mesmo prenderam 3 delegados aí. Exatamente. Então, tem diversas situações em todos os segmentos. Agora, tem o bom e tem o ruim. Exato. Só não misturem as coisas. Só não generalizem as coisas. Exatamente. Que não tem nenhum segmento da sociedade que mereça ser generalizado. Exatamente. Eu fiz uma entrevista semana passada com uma pessoa e a gente estava discutindo a questão do movimento negro, né? O movimento negro no nosso país. Não existe o negro ruim e o negro bom. Não. Existe o negro. Exato. Entendeu? E você, com certeza, vai ter um negro que é bom e vai ter um negro que é ruim. Exatamente. Assim como você tem o branco, o amarelo, o azul, sei lá que outra cor. Alguns que tem o são índio. Bons, outros são ruins. E ruins. Tá cansado de ver índios exploradores. Exato. Assim como tá cansado de ver índios explorados. Exatamente. Né? Índios tendo sua terra invadida, tendo exploração dentro das suas terras. Então não se pode generalizar e isso me preocupa muito, sabe, Carlos? Uhum. Não, isso é um fato assim muito triste, né, que a nossa sociedade brasileira, de modo geral, vive e convive diariamente. A generalização de todos os segmentos. Isso acontece com a polícia, isso acontece com as Forças Armadas, isso acontece com os políticos, que também é necessário lembrar, nem todos são ruins, né? Infelizmente, ganha mídia, ganha destaque. Os ruins. A negatividade que há na política, as falcatruas e etc. Mas nós estamos aqui, por exemplo, para mostrar que nem todo mundo é bandido, é ladrão, está ali para roubar, né? A gente trabalha, a gente rala diariamente, a gente já faz a nossa política à nossa maneira, de acordo com o que a gente pode, e a gente está pleiteando algumas coisas justamente para buscar mais recursos para a população, de verdade, de fato, verdade. Então, assim, nós precisamos confrontar, Milton, diariamente, essa generalização que há em todos os segmentos e contra todos os segmentos, né, da nossa sociedade. Isso é muito importante, tema muito relevante. Com certeza, assim, e se a gente for abordar isso aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando disso, entendeu? Mas eu achei importante essa tua colocação, porque isso não foi uma coisa combinada, não falamos o que você ia dizer, eu só falei que eu me senti em família quando estava na sua igreja, eu não sabia dos detalhes do que você falou aqui, nem eu sabia. Então não foi uma coisa combinada, é só para... Como veio isso foi mais forte que eu. Tive que falar disso, porque isso é uma coisa que incomoda muito, né? E você citou muito bem a questão do político também. A gente elege o político para jogar pedra nele. Exatamente isso. Ou a gente está errado quando escolheu, ou está errado em jogar pedra. É verdade. A gente tem que se definir de que lado que a gente vai ficar. Ou eu não vou escolher ninguém, vou jogar pedra em todos, ou eu vou escolher e vou falar que o cara é bom. Porque não pode a gente escolher pessoas que não têm compromisso com o nosso segmento. Exatamente. Nós temos pré-candidatos de todos os tipos. Vão ter candidatos aí, de cada partido vão ter umas centenas de candidatos lançados aí por cada partido. Então você tem um leque de escolha muito grande. A gente tem que escolher aquelas pessoas que nos representam. Se você é de um segmento, que represente o seu segmento. Mas escolha sabendo que você está fazendo uma escolha de uma pessoa que tem capacidade eleitoral, por exemplo. Exato. Esse negócio de votar no cunhado
é que é terrível. Isso é terrível. Eu vou votar no meu cunhado. Por que Primo, quem é seu cunhado? Meu cunhado é aquele cara que eu tomo cerveja com ele. É aquele cara que faz churrasco lá na minha família. Ele é o churrasqueiro toda semana, é animado, ele pra caramba. Mas ele é animado aonde? Ele vai trazer o que de bom para a sociedade? Ele não representa ninguém. A gente tem que entender a diferença, né, Milton, da capacidade eleitoral. Né? A maior parte da população não entende muito disso, né? Do que a gente entende, que é a numerologia eleitoral. Né? O que o nosso povo precisa entender é que, além da capacidade, às vezes, até técnica, tem muita gente que tem a capacidade técnica, né? Para ser um deputado federal, para legislar, ou para fazer parte do executivo, enfim. Tem a capacidade técnica, mas não tem a capacidade eleitoral, que tem que caminhar obrigatoriamente junto com a capacidade técnica. Por exemplo, nós, a vida inteira, nos preparamos para pleitear o que nós estamos pleiteando nesse momento. Só que, além do preparo técnico que nós sempre buscamos, nós também sempre buscamos ter a capacidade eleitoral. Né? Então, a gente tem que... A população precisa entender que a capacidade eleitoral e a capacidade técnica tem que caminhar de mãos dadas. Então, quando você for escolher o seu candidato daqui a pouco, você precisa entender, visualizar claramente, transparentemente, a capacidade técnica que ele tem para exercer aquilo que ele está pleiteando, o mandato que ele está pleiteando, mas também entender qual partido que ele tá vindo, né? Por qual partido ele vem, que ele pertence, né? Entender o que ele tem de proposta, entender qual é o público dele, qual é o segmento dele, se ele defende sua bandeira, se ele não defende sua bandeira, se ele caiu de paraquedas ali só para poder arrancar um votinho ou outro, se ele é só mais um amigo de cerveja, um amigo de copo que está levando isso no oba-oba, né? Enfim, porque esse oba-oba acaba tirando o voto de quem realmente tem a capacidade eleitoral e técnica para exercer o mandato. Né? É isso que a nossa população precisa entender. Entender capacidade eleitoral e capacidade técnica. Tem que caminhar de mão dada. E uma coisa que também é muito importante, cara, a representatividade. Exato. Ela aquela pessoa que eu estou escolhendo representa o que eu penso? Exatamente. Ou ele representa alguma coisa? O que ele representa? Ele está ali só para ser eleito? Não representa nada, ele só quer o mandato. Exato. Então, no nosso país, né, a lei eleitoral, ela distorce um pouquinho a sua vontade, por conta da questão da proporcionalidade. Exatamente. Quer dizer, você às vezes vota no teu cunhado e elege um bandido, um cara do tráfico, um cara ligado ao tráfico, um cara ligado a segmentos que você não concorda. Exatamente. Um cara ligado à religião oposta à sua, um cara ligado... Você vai eleger porque votou no seu cunhado, que só tem 500 votos, só vai servir para dar, como a gente diz na gíria popular, encher a nominata para eleger um parlamentar, 2 parlamentares, 3 parlamentares. Então você vai estar jogando seu voto fora, vai estar desperdiçando seu voto e elegendo uma pessoa que normalmente não é aquela pessoa que te representa. Exatamente. O que a gente mais vê, por exemplo, eu vou votar no meu amigo de copo que ele toma cerveja comigo, ele toma café na padaria comigo da esquina ali, aí você vai ver, ele teve lá 1.000 votos, 500 votos, 400 votos, que poderiam fazer diferença para quem realmente tem uma capacidade eleitoral, uma capacidade técnica e representatividade. Aí aquele camarada teve esses 500 votos, tomou esse voto, levou para um partido que nem defende aquilo que a pessoa realmente quer e deseja, espera, e quando você vê nem ele foi eleito, a proposta da pessoa não foi para frente, o segmento dela não está representado, e alguém que ela nem sabe, nunca ouviu falar, foi quem recebeu o benefício daqueles 500 votos que foram jogados praticamente fora. Né? É o sistema proporcional. É o sistema proporcional. Que, infelizmente, é a nossa realidade hoje e a população precisa estar atenta a isso. É exatamente essa questão que eu combati muito durante o meu mandato, porque eu achava que o voto tem que ser... São 70 vagas de deputado estadual, pega os 70 mais votados do estado do Rio de Janeiro e bota ela sentada na cadeira. Nada de, os 70 mais o partido tal, não. Aconteceu comigo, eu tive 22 mil votos, 21 mil e quase 22, arredondando 22 mil votos na última eleição, não me elegi, e tem gente lá com 11 mil votos que está sentado na cadeira. Essa é a mágica das nominatas bem feitas, bem montadas, que só servem para valorizar os donos de partido, aquelas pessoas que estão mobilizadas para a questão partidária, para vender a legenda, o horário da legenda, para ganhar ter um benefício aqui, um benefício ali. Esse não é o sistema eleitoral que eu quero. Eu quero um sistema eleitoral que seja efetivamente representativo. Mas, para isso, não adianta só mudar a lei.
Tem que mudar a mentalidade das pessoas. Exatamente. Que tem que votar naquelas pessoas que elas acham que o representa e que tem capacidade eleitoral para se eleger, para chegar lá. É importante conhecer os candidatos, né? Conhecer as propostas, de onde vem, por que vem, né? Porque o que a gente mais vê nessa época, ô Milton, é gente, por exemplo, nós somos evangélicos. O que a gente mais tem visto é uma série de pessoas que nós conhecemos dos bastidores que não defendem em nada o segmento evangélico, o segmento religioso, mas estão passando nas igrejas agora. Estão comprando, né, vem com dinheirinho, vem com a mala, a gente sabe como é que funciona. E muitos pastores, infelizmente, às vezes até pela necessidade momentânea que ele tem ali, emergencial, acaba pegando esse dinheirinho, pegando esse recurso, pegando essa porta que se abre para ele, e aí apresentando esse candidato que nunca representou e não vai representar o segmento evangélico, e apresentando para as suas ovelhas, né, para a sua membresia. Aí o membro cegamente, sem conhecer o candidato, suas propostas, sua origem, sua história, vota naquele candidato que não defende a sua proposta, que não defende o seu segmento, que não defende o povo de Deus ou a religião em si. E aí a gente vê toda essa bagunça. Aí é o que acontece, que é o resultado. Logo depois, esse camarada vai para o plenário defender uma pauta totalmente inversa, contrária ao que, né, você pensa. Ao que você pensa, e você quer bater nele. Mas por que está batendo? Porque não conheceu antes, Milton. Porque não, entendeu? Não foi lá explorar. Hoje a gente tem as mídias sociais, hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem instrumento de pesquisa para buscar a história das pessoas. A gente tem tantos espaços como esse, onde as pessoas falam, debatem, se abrem em muitos bate-papos, reuniões. Enfim, é importante que a população se aproxime da política. Porque o que está acontecendo hoje, a realidade hoje é essa. Tem muita gente, por exemplo, até a juventude, principalmente, está meio que se opondo à política, né? Eles não querem muito se envolver porque a política virou essa loucura que é hoje. Pois bem, mas se eu não me envolvo, eu tenho que entender que eu vou ser governado, né? Daqui a pouco eu vou ter que respeitar determinadas leis que serão formadas, criadas e aprovadas por aqueles que estão se envolvendo. Concorda? Então, é necessário que a nossa população evangélica, a população jovem, das religiões afrodescendentes, se envolvam nos pleitos. E tenham representação. Escolham seus verdadeiros representantes. Se você não quer que aquele lado ganhe, você tem que votar do lado de cá. Exatamente. Hoje, toda eleição, né, quando chega a época, vai se aproximando, as coisas ficam polarizadas, né? E essa eu nunca vi uma mídia tão polarizada como eu estou vendo nessa eleição atual. Tá bem. Quer dizer, eu não estou aqui para discutir Bolsonaro-Lula e Lula-Bolsonaro, não estou aqui para discutir isso. Mas até isso, as pessoas têm que se preocupar. Porque a pessoa que acha que o melhor candidato é o Bolsonaro, às vezes vai votar num cara e vai eleger um cara que apoia o Lula. Exatamente. Você vota no... eu votei no meu cunhado, mas meu cunhado ajudou a eleger o apoiador do Lula. Exatamente. E eu sou Bolsonaro. Exatamente. E vice-versa. Exato. E a regra funciona para os dois lados. E aí hoje, como ela está polarizada, que a mídia tomou um partido já, a mídia já se declarou para todos que é anti-Bolsonaro e é pró-Lula, todos que assistem a grande mídia já sabe disso, não tem nem... Hoje eu vi uma comentarista, que eu vou poupar até o nome dela, mas ela baba quando fala do mal do Bolsonaro, sabe? Ela deixa... você vê que ela tá... ela tá dominada. Ela tá dominada, entendeu? Ela tem qualquer coisa. O Bolsonaro arranja o salário, aumenta o Bolsa Família, sei lá o nome, o Auxílio Brasil para R$600, vai quebrar a economia. Aí o Bolsonaro não aumenta a tabela do imposto de renda, vai quebrar o bolso do trabalhador. Tem que definir um lado. Ou quebra o bolso do trabalhador ou quebra a economia. Qual dos dois que vai quebrar, afinal? Exato. É o mesmo governo que está fazendo, mas tem que falar mal. Exato. O objetivo, quer dizer, tomou partido e a gente tem que se preocupar também com isso. Quem é que está falando mal do Carlos Faré? Opa, ele está falando mal? Eu não gosto dele, então eu estou com o Carlos Faré. Exato. Entendeu? Essa questão a gente tem que ter muito claro. Quem é que fala mal do Milton? Aquele cara ali, eu detesto aquele cara, então eu tô com o Milton. Tô com o Milton. Então, essa posição, as pessoas têm que ter noção de tudo. Mas o grande problema ainda da nossa população é a necessidade de Eucaristia. E a gente vê esse irmão, às vezes, da igreja, que quer votar em você,
que quer que você seja eleito, mas chega na hora da eleição, R$50 mexe com o coração dele. Mexe com o coração dele. E ele vai para o outro lado e depois vai pagar esses R$50 a cada dia dos próximos 4 anos. Exatamente. Então, essa é a realidade nossa. Agora, vamos mudar um pouquinho de tema? Vamos falar agora da questão do Carlos empresário. Mas antes de falar, eu vou pedir aqui para tua produção trazer mais um cafezinho para mim. Eu já avisei eles aqui, Milton, antes da gente começar, eu falei, eu sou viciado em café. O meu médico, o Gasto, falou, você não pode tomar café, cara. Meu Deus do céu. Mas não tem jeito. Ele falou, se você quiser tomar café, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Eu falei, eu escolho o remédio, mas não me deixa sem café. Não, para mim não, obrigado. Eu só funciono com café. E a gente... vamos falar então do lado, como eu falei, vamos falar do lado do teu lado empresarial, né? Da questão empresarial. Então, eu comecei a ver empresarial uma realidade na minha vida desde a minha infância, né? Eu comecei aos 9, Milton, a vender sacolé na praia, né? Então, ali eu já tinha toda uma organização administrativa para aquilo. Por quê? Eu já pegava o sacolé, eu não pagava por ele, né? Eu pegava com uma vizinha que morava do lado da minha casa, e ela vendia sacolé. Eu pegava esse sacolé em comodato, né? Eu pegava o sacolé para pagar depois que eu vendesse, né? Aí eu pegava, não tinha isopor, não tinha nada. Ela me deu tudo, me prestou tudo. Aí eu saí para vender, vendi o primeiro isopor, voltei, carreguei de novo. No primeiro dia vendi 3 vezes, 3 isopor. Enfim, dali eu comecei a vender sacolé aos 9 de idade, depois fui trabalhar em padaria, depois montei uma pequena empresa de publicidade, eu tinha várias bicicletas de som com alguns amigos, né? E aí anunciava os comércios locais, os eventos da igreja, enfim, essas coisas todas. Aí a gente foi crescendo, foi ampliando o negócio, pegava meus amigos da sala de aula para poder trabalhar comigo. Então já essa veia empreendedora faz parte do Carlos Fari, né? Faz parte da minha vida, é da minha identidade, né? E aí eu cresci já inserido nesse mundo tecnológico, dessas inovações, né? Eu fui acompanhando isso tudo de muito perto, e hoje a gente tem empresas dentro do segmento tecnológico, na área de games, né? Dos jogos eletrônicos, né? A gente tem empresa na área dos investimentos, né, dos novos investimentos, da Bolsa de Valores. A gente tem empresas na área de marketing digital, tráfego pago. Enfim, toda a minha vida empresarial hoje está mais voltada para essa área tecnológica. Tudo que você falar de tecnologia, aí é o que eu mais gosto de falar, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Então é melhor a gente só dar uma pincelada assim. Mas, enfim, essa veia empreendedora corre em mim. Por quê? Porque eu descobri, Milton, através do empreendedorismo, uma forma de ajudar as pessoas, né? Eu sempre vi muita gente falando assim, poxa, vamos fazer aqui uma arrecadação, uma vaquinha para ajudar a família tal. Aí eu ficava pensando assim, eu novo. Eu nunca falei isso, assim, muito abertamente, mas eu novo ficava pensando assim, poxa, mas eu vou ajudar ela hoje, né? A vaquinha vai ser hoje. Mas no mês que vem ela vai precisar de compra de novo, a gente vai ter que fazer a vaquinha de novo. Por que não eu dar uma formação profissional para alguém dessa família que possa ser o provedor da casa? Por que não eu dar a vara para que ele possa pescar? Daí foi quando eu comecei a criar coisas, empreendimentos que eu pudesse, ali do meu jeitinho, né, mesmo pequeno, prover essa oportunidade, né, para alguém dessas famílias carentes, para que elas pudessem ser os provedores desse lar, né? Então eu descobri através do empreendedorismo essa porta de oportunidade, que é a minha bandeira principal, oportunização. Eu preciso dar oportunidade para a molecada, para a juventude, que é muito fácil a gente apontar para o moleque hoje e falar, é maconheiro, perdão a palavra, tá? É vagabundo, imprestável, é muito fácil apontar o dedo. Mas cadê a oportunidade para ele fazer alguma coisa diferente disso? Né? A gente vai falar assim, não, mas o governo oferece muita coisa. Eu não concordo. Eu acho que o Estado precisaria ser um pouco mais presente na questão da oportunidade, né? Hoje, a gente vê a molecada hoje, Milton, para você entender. Antigamente, você falava assim, qual é o teu sonho? Aí o camarada falava assim, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, eu quero ser o Pelé, eu quero ser igual o Neymar, eu quero ser um jogador de futebol, né? Ser atleta sempre foi uma referência de prosperidade, certo? Uhum. Hoje, por exemplo, Milton, a referência de prosperidade está no mundo dos games, da tecnologia. Porque a molecada descobriu que um jogador de Free Fire fatura por mês R$500 mil. Eu conheço alguns deles. Alguns deles, inclusive, eu ajudei a chegar lá. Enfim, então a molecada já descobriu que existem caminhos. Cadê o governo? Cadê o Estado? Cadê os grandes empresários proporcionando a porta de entrada para esses segmentos que são as oportunidades hoje?
Tá entendendo? Então, a minha via empreendedora está justamente na tecnologia, porque desde cedo eu entendi que através da tecnologia a gente consegue proporcionar para as famílias, através dos jovens, essa porta de entrada para profissões muito bem remuneradas, né? Então, assim, a minha vida empresarial gira em torno disso. Tecnologia e oportunidade de trabalho para quem precisa. Eu acho que você não deve saber, mas a minha formação é TI. Que maravilha. Eu me formei na PUC. Hoje eu não sou mais um profissional de TI. Já sou jurássico para ser profissional de TI. Hoje eu tenho que ter aula dos caras lá, dos garotos lá da minha empresa, lá até para mexer no computador. Mas eu sou um profissional de TI, me formei na PUC em TI, exerci essa profissão durante muitos anos. Eu saí do mercado de TI quando eu fui mandado embora, demitido do Banco Banerj, de onde eu trabalhava, por conta da privatização. Sim. E eu já tinha mais de 40 anos de idade, 40 e tantos anos de idade, e aí me vi sem mercado de trabalho. Porque eu era jurássico, eu era do mainframe, eu era da época em que, na época que eu estudava na PUC, o computador que eu usava tinha menos memória do que o meu telefone aqui. A memória do computador que ocupava um andar inteiro da PUC e era refrigerado a água era menor do que esse telefone que eu tenho aqui. Então, a evolução foi muito grande e muito rápida. Muito rápida, exatamente. E eu, com 40 e poucos anos de idade, eu já estava velho para o mercado de trabalho. Então, me vi desempregado, fiquei nessa situação durante 2 anos, mas a minha origem é TI. Muito aí, graças a Deus, Deus mais uma vez me abençoou e eu fui empreender, fui para o ramo de empresarial, inicialmente com uma cooperativa, depois com uma empresa de terceirização. E estamos aí no mercado, estamos aí vivendo, estamos aí sustentando a família, ajudando algumas pessoas e conseguindo sobreviver. Isso é muito importante, Milton, você mencionar isso, que aqui no Fala Rio hoje nós temos 2 empreendedores, trabalhadores, pais de família, né? Porque as pessoas às vezes olham pra gente, que somos do segmento religioso, como você falou, como oportunistas, coisas que não somos. E também olham para o nosso segmento político também como oportunistas, como se a gente quisesse ali ganhar dinheiro, né? E na verdade é o contrário disso, porque muitas vezes, por conta da política, a gente acaba perdendo o nosso lado empresarial. Eu costumo brincar aqui o pessoal da produção já ouviu essa frase que eu vou repetir aqui de novo. Eu vou ser o único político condenado a empobrecimento ilícito. Entendeu? Porque minhas empresas, quando eu saí para a política, eu tive que deixar as empresas na mão das pessoas, dos meus filhos e sair para a política. E a ausência a ausência da cabeça do negócio faz muita falta. Faz muita falta. E hoje as minhas empresas estão em recuperação judicial. Graças a Deus, estamos recuperando, estamos conseguindo recuperar. Que bom. Mas eu tenho que dividir meu tempo da política com o tempo da empresa e com a família, né? Sim, a família, exato. Que a gente não pode deixar de lado. Nossa base, né? A nossa base, que nós temos que estar com eles, né? Exato. Então, hoje eu tenho que me dividir em 3. Falando fisicamente, Isso. eu tenho que me dividir em 3, porque eu tenho que ser o político, eu tenho que ser o empresário e tenho que ser o pai. Exatamente. E o marido, o pai e marido. Exatamente. Então, é complicado. E quando a gente entra para uma... Eu tive um debate também outro dia falando sobre isso, em que a gente falava o seguinte: chega numa época, então, principalmente na época eleitoral, a família é a maior prejudicada. Sente a muito. família, o A seu família negócio é o maior prejudicado. A família é o maior prejudicado. Então, eu me prometi ficar um tempo maior sem largar na política, sem largar na campanha, vamos dizer assim. Justamente para dar essa atenção. Contando com os amigos, contando com os pastores que me apoiam, contando com as igrejas que me apoiam, para dar um tempo mais para minhas empresas e para minha família. Então, eu acho que quando começar a campanha para valer mesmo, é que eu não vou ter jeito e vou ter que ser 100% político. Mas isso é muito importante, que as pessoas entendam. E também olhem com carinho para pessoas como nós, né, que estamos na política tão somente pelo bem, né? Não para ajudar. Só para ajudar, para tentar somar na sociedade. Porque para a gente, na verdade, Milton, veja bem, é como se fosse um sacrifício. Estar na política para nós é mais sacrificante do que benéfico para nós. Só que nós hoje nos colocamos na posição desse sacrifício pelo bem do nosso povo, carioca e fluminense. Porque a gente entende o déficit que há hoje, né, de pessoas bem intencionadas, tanto na LERJ quanto na Câmara Federal, né,
para agir de verdade com honestidade, com precisão, né, com técnica em favor do nosso povo. Né? Mas que nós não estamos nesse meio político para enriquecer ilicitamente, para ganhar dinheiro, para fazer esquema, porque nós não precisamos disso. Né? Você falou que se divide em 3, eu me divido em 4. Porque eu sou pastor de igreja, pastor presidente, então eu cuido de ovelhas e de pastores, eu sou líder de líderes, né? Sou pastor, aí eu sou o pai e o esposo, né? E agora você é papai de novo. Né? Vê aí, encomendei mais um, meu. Encomendei mais um. Eu acho que é menino. Se não for menino, eu vou tentar de novo. Até sair menino. Eu só faço menino. Eu só tenho 3 homens. Depois eu te dou a receita. Então tá bom, me dá a receita. Tem um rapaz lá em Itaguaí que ele queria ter filho menino. Olha isso, produção. Ele queria ter filho menino. Ele encomendou 4 vezes, as 4 vezes menina. Aí teve que parar porque a mulher não aguentava mais. Chega. Eu falei pra minha mulher, chega, que agora não vai vir a menina, não. Ela também queria a menina. Então, eu me divido em 4, como você se divide em 3. Pastor, pai, marido, empresário e político. Né? Porque a política também corre na nossa vida, a gente não tem para onde correr. Mesmo sem mandato, nós estamos sempre ali buscando uma forma de ajudar alguém, de articular, liga para um hospital e briga por um e briga por outro, intercede daqui, intercede dali, porque isso está na gente. E a gente está pleiteando mandato justamente por isso, né? Para a gente exercer lá na Câmara, lá na LERJ, aquilo que já corre na nossa veia. Né? Que é pleitear o desejo, os anseios do nosso povo. Né? Então é importante que a sociedade também olhe com carinho para pessoas como nós. Né? Se elas vão votar na gente ou não, vai ficar a critério delas entender se nós representamos as propostas, os ideais delas ou não. Agora, é necessário que a gente também olhe com carinho para essas pessoas que não dependem da política, por exemplo, para a sobrevivência. Né? Porque hoje tem muito, por exemplo, eu vou votar no Zezinho da padaria porque, poxa, ele é um cara que eu gosto dele, ele precisa da política para se levantar e vai ajudar todo mundo aqui da rua. Poxa, política não é isso. Não, porque ele vai dar cargo para todo mundo aqui, eu vou ter um emprego, você vai ter um emprego, mas o Rio de Janeiro vai sofrer. As portas de emprego do Rio de Janeiro inteiro vão se fechar para que você... Isso se ele se eleger, né? Isso se ele se eleger. Né? Coisa que a gente sabe que... É mais difícil. A maior parte das vezes, pelo menos, não se elege. Não se elege. Né? Com esse tipo de proposta. Enfim. Então, é necessário também que a população olhe com carinho para pessoas que tenham propostas dessa forma, né? Para pais de família que tenham uma vida estruturada, uma família estruturada. Eu costumo dizer, Milton, que a primeira liderança se constitui dentro de casa, né? É a partir do momento que nós somos pais de família. A minha vida mudou demais quando eu me casei e me tornei pai. Muda assim absurdamente, né? Porque você tem ali pessoas que dependem de você, que você precisa cuidar, dar atenção, não só cuidar financeiramente, que não é só dinheiro, né? É atenção, é amor, é carinho, educação, né? É presença, é educação, né? Enfim, então a gente precisa olhar para essas pessoas. Espera aí, poxa, eu sou um pai de família, eu sou a dona de casa, eu vou votar em quem? Eu tenho que votar em quem representa a família. Concorda? Poxa, eu não sou empresário, mas eu sou funcionário de um empresário. Eu tenho que votar em quem? Em quem defende os anseios comerciais do meu Estado. Concorda? Claro. Por quê? Se eu botar alguém lá que não defende esses anseios comerciais, aí você vai pensar assim, não, mas ele é um sindicalista que defende o fechamento da tua empresa, que ele quer prejudicar o empresário. Aí como é que o empresário vai se manter para prover o emprego? O pão nunca vai chegar na mesa da ponta. A gente tem que desmistificar essas situações, porque durante muito tempo ficou esse lado A, lado B, essa polarização desnecessária no âmbito empregatício, vamos dizer assim, não, porque o empresário é diferente do empregado, né? O empregador é diferente do empregado. Eu não acho. Nós somos nós somos um corpo. Nesse corpo tem um cabeça, que é quem lidera, que é quem toca o negócio, quem se responsabiliza, que é quem briga, quem fala, quem traz a ideia, quem tem a visão. Quem investe. Mas tem o braço, tem a perna, tem o pé, tem a mão, que são os funcionários, os colaboradores, né? O corpo colaborativo de um negócio, uma empresa, de uma instituição. Enfim, e a gente precisa entender também o funcionário, tanto quanto o empresário, que se eu defendo os anseios empresariais, comerciais, aquelas pessoas que defendem a liberalidade econômica, enfim, o incentivo econômico do Estado, desenvolvimento comercial, enfim, eu estou defendendo também o meu pão de cada dia.
não é isso? Então a gente tem que olhar para essas pessoas, Milton, que como nós somos pais de família, né? Temos uma família para cuidar e graças a Deus cuidamos com excelência, né? Temos nosso negócio, cuidamos dos nossos funcionários também como família, né? Pastores, não só pastores, mas líderes religiosos que atendemos os anseios de pessoas que às vezes a gente conhece muito pouco, mas já abraça, já puxa para perto, já coloca ali do seu lado e tenta ajudar, auxiliar da maneira que for possível. Enfim, e agora, politicamente, para defender todo o estado do Rio de Janeiro. E tem uma coisa, Carlos, muito importante. Aquele cara que você está escolhendo, você pode tocar, é um cara que você chega, é um cara que te dá chance de se aproximar e conversar. Acessível. É um cara que você tem acesso, essa é a palavra, acessível. Sabe? Ou é um cara que fica lá num pedestal, fica lá em cima, se achando que é mais do que qualquer um, e ninguém é. E ninguém é. Ninguém é. Ninguém é. E ficar se vendendo para esses caras. Exatamente. Porque a venda não é só financeira. A venda é através do processo ilusório também. Você não se vende só por uma questão financeira, só pelo dinheiro que estão te dando. O dinheiro compra também, mas a questão da ilusão também compra. E é um problema muito sério das pessoas entenderem isso. Verdade. Então, nós precisamos muito, nesse processo que a gente está vivendo, saber o que está em jogo. O que está em jogo é a nossa família. Exatamente. O que está em jogo é aquela pessoa que a gente não quer que esteja dormindo na rua, na nossa calçada, e está. Está. Infelizmente, eu e você não podemos tirar todas as famílias que estão dormindo na rua. Como gostaríamos, Mas né? um governo pode. O governo pode, exatamente. Um governo pode. Se você escolher um governo e representantes, como vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que representam realmente o seu ideal, você pode tirar aquela pessoa da rua. Exatamente. Você não vai tirar você fisicamente, mas você vai ver gente acolhendo elas, levando para um abrigo decente, levando para um lugar em que elas vão ter calor, alimentação e que não vai ser dado por nenhum mecenas. Vai ser dado por quem tem que dar, Exatamente. que é o governo. Exatamente. São os governos municipais, estaduais e federais. Exato. Então, nós temos que ter essa visão e esquecer desse negócio de votar no cara porque o cara é bonitinho, de votar no cara porque o cara aparece na novela, vou votar nele. Ele é da novela, é gente boa, tá na novela, faz um papel bacana de bonzinho na novela, ele vai ser bonzinho. Vai ser não, amor. Vai ser não. Ele vai continuar sendo ator de novela e vai para lá para ganhar uma coisa dele. Exatamente. Ele também pode representar a classe artística. Sim, claro. Celeja pela classe artística, representando o segmento. Mas não se iluda que ele não vai te representar. Exatamente. Ele vai representar o segmento dele. Então, o nosso papo aqui está muito bom, mas chega rápido ao fim, né? É verdade. Então, nós vamos ter que fazer um fechamento no nosso programa aí. E eu queria deixar aberto para você falar o que você quiser, o tempo que você quiser, nas suas considerações finais. Milton, para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, porque eu costumo dizer que nós somos o reflexo daquelas pessoas que nós convivemos, né? E você, Milton, para mim é um exemplo, né, de defensor dos ideais, tanto evangélicos, cristãos, né, quanto da família, e por ser um empresário também entende dessa necessidade que há no Rio de Janeiro hoje do incentivo comercial para que haja mais emprego, né? Só tem uma forma da nossa sociedade mudar hoje, para mim. Na minha opinião, só tem um jeito de mudar. A gente, na igreja, a gente prega, né? A gente evangeliza, a gente ganha alma, fala de Jesus, de mudança de vida, de fé e de esperança. Mas, na minha humilde opinião, só tem uma forma de mudar o nosso Brasil. É através de formação de profissionais, de educação e de oportunidade. O nosso povo precisa de oportunidade. Como você mencionou, às vezes a gente sai da porta de casa e tem um mendigo lá, né, deitado na rua, né? Alguns por escolhas, por questões espirituais, sentimentais, familiares, uma série de problemas. Vícios, mas muitos também por falta de oportunidade, né? A oportunidade pode até ter chegado a ele, mas não chegou da maneira correta, com a informação correta, enfim, com a força correta. E nós precisamos, como você falou, colocar as pessoas nos lugares certos para defender os ideais que nós temos, né? E quais são os nossos ideais?
a oportunidade para quem precisa de oportunidade, principalmente a nossa juventude, que é o futuro dessa nação. Para mim não é nem o futuro, já é o presente, né? A família, que é a raiz, é a base de tudo. Sem família não tem país, não tem Brasil, não tem nada disso, né? E como você falou, existem pessoas aí hoje ideologicamente defendendo pessoas que elas nunca viram na vida, não conhecem, não sabem, vai no baúba, vai naquele barulho, e estão defendendo sem saber a raiz da sua ideologia. Mas a nossa é a família, é a oportunidade, né? É a fé. Por que fé? Né? Não é a religião, não. Né? Porque a gente tem amigo espírita, eu tenho amigo candomblessista, budista, católico, eu sou amigo de todo mundo, não tenho nenhum problema com isso. O meu negócio é a fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu ainda não vi, mas eu acredito. Milton, eu ainda não vi o Brasil que eu quero, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Opa! Com pessoas como eu, como você, bem intencionadas, para trabalhar, para arregaçar a manga e se esforçar o máximo possível para gerar oportunidade, para trazer mais educação, formação de profissionais, abrir portas, também atender os anseios sociais e econômicos que a nossa sociedade infelizmente tem, né? Que é a sociedade, o público mais pobre, mais necessitado, né? Que é uma infeliz realidade do nosso Brasil, mas precisamos de pessoas como a gente para fazer isso dar certo. O Brasil tem jeito, o Rio de Janeiro também tem jeito, mas a gente precisa de pessoas competentes e, como nós falamos, com reais chances, né, de elegibilidade e de trabalhar arduamente pelo nosso povo. Obrigado por esse espaço aqui, tá? Parabéns por esse trabalho, parabéns por esse canal aberto, né, de esclarecimento, de lucidez para o nosso povo carioca e fluminense. Eu que te agradeço pela presença aqui e só para enfatizar algumas coisas do que a gente falou aqui, da importância do que a gente colocou aqui, o Carlos agora no final falou de uma coisa fundamental para a gente. A gente não consegue avançar sem uma máquina locomotiva que nos puxe. Verdade. Sem um motor de propulsão que nos empurre. E o que é isso? É a família. Povo do Rio de Janeiro, desculpa, mas eu emociono também. A gente tenta não se emocionar durante o programa, mas não tem jeito. Não tem jeito. Quando a gente fala de certas coisas, a emoção vem sempre. Porque a gente vê constantemente o ataque, que constante ataque é a família. A família brasileira, a família cristã especialmente. Nós somos muito violentados, muito atacados pelas grandes mídias, pelas grandes matérias. E nós temos hoje a nossa arma, que é a questão eleitoral, que é a questão do voto. Para votar consciente, para votar com sabedoria, para votar sabendo quem é que você está votando. Para não termos que passar pelos problemas que passamos há pouco tempo atrás, verdade, quando vimos uma criança de 11 anos de idade sendo obrigada pela sua mãe e pelo seu padrasto a abortar uma vida já com 6 meses de vida, já uma criança feita do ventre. Essa criança foi violentada, essa menina foi vítima, também foi, mas foi vítima de sua mãe e do seu pai, que resolveram abortar e assassinar um neto que estava em gestação. Então, as pessoas que defendem a família não vão pactuar nunca com isso. Nunca nós vamos pactuar com esse tipo de assassinato, homicídio. Isso é um homicídio autorizado e nós não podemos pactuar com isso. Então, as pessoas que defendem esse interesse têm que estar junto com você, têm que estar representando você. E é disso que nós estamos falando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos. Nós já estouramos todos os nossos tempos aqui. E saudação ao povo do Rio de Janeiro. Semana que vem tem mais. Graças a Deus, concluímos a nossa missão dessa semana. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.